Meu nome é Laurindo Cândido de Oliveira Neto, tenho 60 anos e sou professor. Atualmente eu trabalho na Coordenadoria de Igualdade Racial de Mauá, onde nós desenvolvemos projetos de políticas públicas para a questão racial. As crianças negras, de fato, em alguns momentos, elas trazem alguns temas, alguns assuntos que parecem, né, serem circunscritos à temática racial, portanto, voltado apenas ao interesse das pessoas negras, né? Mas isso acontece porque, na verdade, não há na escola uma integração, né, entre as culturas, a cultura branca, dita cultura branca, e a cultura negra. Na verdade, o que acontece é que a cultura negra, ela é ou foi, né, excluída do termo de relações tanto institucionais quanto cultural e até pedagógica. Então criou-se, né, o mito de uma cultura negra segregada, sendo que não é verdade, né? A cultura negra está tão integrada quanto a cultura europeia, dita ariana, branca, no nosso cotidiano brasileiro. O que acontece é que a cultura negra ela foi excluída, né? Como eu disse, ela foi excluída do rol de interesses, né? Então priorizou-se a cultura ariana, a cultura europeia, a cultura colonizadora, em detrimento da nossa cultura, da cultura africana. Então há, de certa forma, esse estranhamento, né? Porque a cultura negra não é colocada com o seu devido valor e há, portanto, então uma exclusão. A solução é mostrar que a cultura negra ela é tão importante, tão ativa quanto a cultura europeia, né? As duas culturas, de certa forma, se complementam e não há, então, a necessidade dessa exclusão. Bom, dentro do ambiente escolar, né, há, sem dúvida, uma primazia, né, da cultura europeia, da cultura ariana sobre as demais culturas, não só a africana, mas também a asiática, né? Por quê? Porque nós vivemos ainda sob o domínio, né, do colonizador. Esse domínio ele se estende até hoje porque ele é um domínio ideológico, né? Então ele prevalece sobre todas as demais culturas, prevalece sobre as demais pedagogias, né? Por exemplo, a pedagogia africana é uma pedagogia muito rica, mas ela não é aplicada, ela não é valorizada da forma como deveria ser. Então acontece esses dessegmentos, vamos dizer assim, né? Essa descontinuidade. A cultura negra, né, ela deveria ser mais integrada no ambiente escolar. É certo que diz-se, né, que o Estado é laico, mas é uma afirmação um tanto quanto falsa, porque nós sabemos que dentro do ambiente institucional da escola nós encontramos símbolos religiosos, né? Mas que tipo de símbolos religiosos? Símbolos religiosos ocidentais, cristãos, né? Nós jamais encontraremos um símbolo religioso da cultura ou da etnia, né? De algumas etnias africanas. Por quê? Porque essa cultura e essa religiosidade sempre foi relegada a um plano inferior, a um segundo plano, né? Então, o que há? Há necessidade de que a própria escola, como instituição, né, ela se assuma como um Estado, como uma instituição laica. Portanto, ela não tem que prevalecer nenhuma cultura e nenhuma religião. Ela tem que ser uma cultura mista, de certa forma, né? Se for apresentar um aspecto religioso, apresentar o aspecto religioso de todas as religiões, de todas as etnias, mostrar os aspectos religiosos de religiões que estão presentes no Brasil, não só privilegiar uma ou outra. Essa é a minha opinião. Olha, na verdade, eu acredito muito numa interpretação errônea, né, dessa questão. Eu acho que o negro
né? Eu acredito que não exista nada assim científico que possa justificar que o negro tenha um odor mais forte ou menos agradável do que o branco, né? Eu acho que a questão é uma questão particular, questão individual, da própria higiene pessoal, né? Mas, na verdade, o que existe é um estigma, né? Associou-se a cor a tudo que há de ruim ou de menos bom, né? Então associou-se, por exemplo, o negro ao feio, né? Ao mal, né? Associou-se o negro ao odor, né? O odor, vamos dizer assim, desagradável, né? Mas são associações que a gente sabe que são associações racistas, né? Porque na verdade, do ponto de vista biológico, né, as pessoas de quaisquer que sejam as suas etnias ou raças, elas são iguais, né? O que há, na verdade, dentro até, não só do ambiente escolar, mas da sociedade, né, o que há é uma discriminação, uma ideologia que procura cada vez mais, né, discriminar o negro sob todos os aspectos e sob todos os pontos de vista. Mas o que há é isso, né? Mas eu acho que o negro, ele não tem que se preocupar tanto com essa questão. A questão, na verdade, não é de raça ou de etnia, é uma questão própria de cada um, né? Cada um tem que cuidar da sua higiene pessoal, mas não se pode dizer que o negro ele tenha vamos dizer assim, uma higiene pessoal pior do que a do branco, né? O que há é a questão pessoal, né? Essa é a minha opinião. Eu acredito muito que esse projeto, né, ele seja muito importante. Ele vai ter desdobramentos, às vezes até difíceis da gente prever, né? Essas questões que foram colocadas são questões muito difíceis, polêmicas, mas por outro lado são questões práticas, né, que estão no dia a dia de qualquer educador, de qualquer professor. E dificilmente se aborda essas questões dessa maneira assim tão clara, tão direta, né? Então eu acredito que o fato dessas questões serem abordadas dessa forma tão objetiva, de alguma forma elas vão se reverter num ganho, né, para a discussão dessa temática étnica e racial, seja na escola, seja em qualquer outro segmento da sociedade.